Eu não sei se o presidente Lula, quando disse isso, estava pensando dessa maneira. Mas esse é um debate que ocorre muito na academia, na ciência política. A democracia é relativa assim, né? Onde é que a democracia é tão absoluta assim, né? Olha, a sexta-feira foi tão boa que a gente ainda está no clima sexta-feira. Bolsonaro caçado, aquele discurso do Alexandre de Moraes, que eu já assisti umas 3 vezes. O que você pensa sobre isso? Miguel, de fato, a justiça eleitoral, né, ela proporcionou ao povo brasileiro se ver livre da ameaça Bolsonaro, pessoa física, em eleições até 2030, né? Isso sem falar em outros processos, dezenas de processos que ainda estão desafiando julgamento lá no TSE, afora as ações penais, né, que correm contra Bolsonaro, investigações que estão em andamento, enfim, né? A vida não está nada boa para Bolsonaro. Agora, uma coisa é Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo. Embora a gente sempre faça essa ressalva, eu particularmente acho que com Bolsonaro desmoralizado, né, eu repito, há outras ações aí que correm contra ele, e a perspectiva, né, é bastante desfavorável, porque efetivamente se trata de fatos praticados por Bolsonaro. E que boa parte deles, para não dizer a totalidade, são fatos ilícitos nas mais diversas esferas do direito, né, do ponto de vista do direito administrativo, eleitoral e penal, né? Então, isso enfraquece muito, né, a perspectiva bolsonarista para as próximas eleições, né? Por mais que ele tenha tido uma força eleitoral, mas agora ele não tem mais a caneta, ele está se desmoralizando, né? Os fanáticos, né, que aquele chamado núcleo duro bolsonarista, é uma minoria aqui no país, é muito barulhenta em rede social, né? Mas você vê, ele tomou aquela cacetada na justiça eleitoral e ninguém se mobilizou a favor dele, né? Nem em rede social. Em rede social foi, para ele, algo decepcionante. E nas ruas, né, muito menos, né? Então, acho que o bolsonarismo, né, de uma certa forma, está ladeira abaixo em comparação ao que foi em 2018, nas vésperas de 2018, porque o fascismo ele existe aqui no Brasil, né? A extrema-direita existe, né? E não vai acabar por conta da condenação de Bolsonaro. Mas acho que vai perder muita densidade. Muito bem. Vadir, uma pergunta técnica em relação ao seu trabalho, uma coisa que todo mundo fica preocupado, a gente ouve, às vezes, algumas notícias de que os postos de gasolina não estão repassando os preços, as reduções de preço, né, para o consumidor final. Você falou que está esperando uma pesquisa. Como é que está esse processo aí? Como é que o consumidor deve se sentir em relação a isso? Olha, Miguel, não adianta, eu não vou aqui ficar vendendo ilusão para ninguém, né? Primeiro, são 40 mil postos de gasolina em todo o Brasil, né? É um setor cartelizado e que se vale, né, lícita ou ilicitamente do não tabelamento de preço, ou seja, eles fixam o preço que eles quiserem e para o governo, né, determinar que se trata de preço abusivo, né, há toda uma construção. De fato, quando a Petrobras reduz o preço nas refinarias, do combustível, do gás de cozinha, né, do diesel, o que se espera é que essa redução chegue à casa das consumidoras e dos consumidores, chegue nos seus bolsos, né? E isso, de fato, não está acontecendo. E aí começam notícias, o sujeito passa por um... Eu depois cheguei na secretaria, o meu caminho para o trabalho de volta para casa, por ele eu passo por diversos postos. Eu ganhei essa obsessão, né? Eu fico vendo o preço.
comentando com a minha mulher, né? Olha só, isso aqui baixou, isso aqui aumentou. Como é que pode um estar 5,59, 5,35, o outro está 5,5? Isto é tido como, é caracterizado como liberdade de mercado, né? Ou seja, que obrigaria o consumidor a procurar o posto mais barato. Eu, há cerca de um mês, por acaso, passando por um posto, estava 4,49, né? Falei, pô, para aqui, vamos abastecer. O tanque já estava mais ou menos vazio. Agora, de fato, Miguel, é algo que nós vamos ter que, eu não sei se mudar a legislação, porque é materialmente impossível estabelecer uma fiscalização sobre 40 mil postos, nem somando todos os PROCONs. A Senacom não faz esse papel de fiscalização em loco. Isso quem faz são os PROCONs. Então, nós estamos aí finalizando, né, em termos de cooperação técnica com a ANP, com o CAD, para, em conjunto, né, nós enfrentarmos essa situação. As distribuidoras já foram notificadas, né, para prestar esclarecimentos, mas quando a gente, pelo menos no passado, né, quando se sancionava posto de gasolina ou essas distribuidoras, normalmente essas sanções caíam por força de decisão judicial sob a alegação de liberdade de mercado, né? Não é fácil, não. Por isso que eles também privatizaram a BR, né? Um dos maiores crimes que eles cometeram. Essas privatizações, sobretudo da BR, né, são um fator fundamental nessa, digamos, não sei se é o termo correto, anarquia de preços, né? Porque a BR era um fator, uma espécie de âncora, né? Ela moderava ali, ainda que sob regime de liberdade de preço, mas ela moderava o mercado. E agora, né, nós não temos mais a BR. Eu defendo, inclusive, que o governo crie, não é reestatizar a BR, né? Crie, construa novas refinarias, né, que tenham aquele mesmo papel. Outra pergunta que eu queria fazer para você, o Lula participou de uma entrevista na semana passada, no Rio Grande do Sul. Ele deu uma entrevista para uma rádio, deu uma entrevista para uma rádio gaúcha, em que tentaram uma pegadinha com ele, aquela velha pegadinha de Venezuela, né? Venezuela democracia. O Lula é um chefe de Estado, né? Não vai cair numa pegadinha tão fácil como essa de ficar falando mal de um país vizinho, enfim. Com quem o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais importantes. Exatamente, deu uma resposta diplomática, que o Lula é um diplomata, né? Não, democracia é relativa, mas aí é relativo. Caiu de pau em cima dele, alguns cientistas políticos, Lula não é democrata, o Estadão, ele fez um historial, a teoria da relatividade de Lula, e aí o Estadão até fez um artigo agora há pouco, né, que ele deu uma definição que a democracia é o que é. Definição do Estadão, democracia, eu achei genial isso aí. O que você acha disso? Aí nós poderíamos, se a democracia é o que é, e tendo em vista o histórico do Estadão de apoio ao golpe 64 e de ter defendido durante anos a ditadura, né? A democracia é o que é, né? Agora, Miguel, isso é um debate antigo. Eu me lembro, Geisel uma vez disse isso. Agora, óbvio, sob uma perspectiva diferente da que o Lula fala, óbvio. Geisel era um ditador, né? E para defender, o governo dele foi marcado já pelo renascimento de pressões populares, pelo fim da ditadura, né? O Geisel se colocou como o presidente, né, da abertura, né? Então, ele, para justificar que às vezes a abertura ia lenta, às vezes a abertura ia rápido, ele cunhou uma frase, se não me engano, também numa entrevista ou numa declaração, de que a democracia era relativa. A democracia não era aquilo, né? Por isso que falaram que o Lula repetiu o Geisel. Agora,
Eu me lembro disso. Eu tenho boa memória. Não me chame de velho, não, é porque eu tenho boa memória. Mas, mas primeiro, o Miguel, não dá para comparar, do ponto de vista das trajetórias de cada um desses personagens, né? A biografia de cada um, não dá para comparar Lula com Geisel. Lula sempre foi, se a prática é o critério da verdade, e eu acho que jamais se pode duvidar, por conta da prática que o Lula sempre adotou na luta política, duvidar das suas convicções democráticas. Lula sempre defendeu a democracia, se sacrificou pela democracia, pela luta, né, o combate à democracia, pagou um preço alto, né? Vamos lembrar, né, que, sobretudo, quando da sua prisão aí na Lava Jato, o Lula sempre, toda vez que alguém... Isso eu sou testemunha, porque eu estava lá, né? Eu assisti a vários desses diálogos. Presidente, você tem que... Entra numa embaixada dessa, porque todo mundo sabia que era uma farsa, né? Quem mais sabe que um determinado processo judicial é uma farsa é o inocente, quando está sendo acusado falsamente. Então, o presidente Lula sabia, como todos nós sabíamos, que aquele processo da Lava Jato era uma farsa. Ele jamais cogitou de entrar numa embaixada, pedir asilo político. Não, eu vou provar minha inocência ainda que preso. E assim foi. Então, ninguém pode cobrar de Lula, ninguém, né? Pode retificar a sua trajetória democrática. Ninguém. Agora, entrando no tema do relativismo da democracia, a democracia é relativa mesmo. Pô. Claro que é. Né? Primeiro que muitos por má fé, malevolamente, ou por ignorância, confundem democracia com liberalismo. O liberalismo, né, no mundo ocidental, se apropriou, quis se apropriar do conceito de democracia. Ora, o Brasil tem direitos políticos formais, liberdades democráticas formais da maior amplitude? Tem. Né? A Constituição de 88 estabeleceu isso. Agora, muita gente não usufrui dessas franquias democráticas, né? Dessas liberdades democráticas, porque não tem dinheiro, porque não tem poder econômico, porque não tem poder político. Nesse sentido, a democracia é relativa, sim. Eu não sei se o presidente Lula, quando disse isso, estava pensando dessa maneira, mas esse é um debate que ocorre muito na academia, na ciência política. A democracia é relativa, sim. Né? Onde é que a democracia é tão absoluta assim? Né? E cada país, com a sua história política, com a sua cultura política, constrói a sua democracia. Agora, o risco de expressões como essas, a democracia é um valor universal. A democracia, como poder do povo, deve ser reconhecida como um valor universal. Mas quando nós trazemos isso para a vida, para a prática, para a cultura política, para a história de cada país, nós vamos ver que isso se relativiza. Alguns países, do ponto de vista da democracia concreta, né, são mais democráticos do que hoje. Tem uma participação popular maior do que o outro país. Né? Aqui no Brasil, nós temos a nossa democracia, ela é de baixa densidade, ela é de pouca participação popular. Né? Nesse sentido, ela é relativizada em confronto, né, com as liberdades democráticas formais, com os direitos políticos formais. Muito bem, Vadir. Lembrando que essa confusão ela começa com uma acepção, quer dizer, uma confusão, como se relativo fosse uma coisa ruim. Né? O fato da democracia ser relativa e não absoluta, né, porque o contrário de relativo é absoluto. Porque se você imaginasse uma democracia absoluta, seria, né, uma contradição em termos. A democracia ela por excelência dialética, ela nasce junto com a filosofia socrática, com a dialética. Ela é dialética, ela nasce do diálogo, do debate, do contraditório. É claro que Lula está correto em relação a isso.
Claro. Inclusive, o debate acaba não virando isso, né? Porque acaba virando um debate, quem vai criticar o Lula? Porque o Lula é uma grande liderança popular e você tem uma certa ansiedade de setores da sociedade para encontrar uma maneira de criticar o Lula, só que o pessoal não consegue encontrar uma crítica certa. E critica uma bobeira dessa, que ele falou que a democracia é relativa. É tolice, ou movida por ignorância ou por má fé, ou as duas coisas. É bobagem. Tá? Né? Não disse... E repito, Miguel, Lula tem credenciais democráticas que mais ninguém tem. Sim, a democracia é uma prática, como você falou. E a ciência política só é chamada de ciência por uma convenção acadêmica, porque não é, obviamente, uma ciência do ponto de vista natural. Né? Exatamente. Não é nada matemático, não existe nenhuma inscrição em pedra sagrada onde tem os princípios democráticos que a gente vai ler ali. Não, a democracia é uma prática, é uma cultura, né, que a gente está buscando, e tem várias formas de democracia. E que a luta cotidiana, a nossa luta, a luta de quem, enfim, quer fazer política, é ampliar a democracia. Né? É ampliar. Agora, ampliar não só no papel, né? Isso aqui. Exato. É ampliar materialmente, porque, tá bom, eu tenho toda a liberdade para fundar um partido político. Pô, mas cadê a minha grana para fundar um partido político? Eu tenho toda a liberdade para me candidatar, desde que eu obedeça aos requisitos legais. Cadê o dinheiro para fazer campanha eleitoral? Né? Então, isso é para poucos. Né? Nesse sentido, a democracia é relativa.